Bom dia a todos, meu nome é Indaiara Barbosa e o nosso tema é psicanálise. Vamos tratar da relação da psicanálise com os profissionais da área do direito. Primeiramente, vamos tratar daquele que é considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud nasceu em Viena em 1856. Formou-se em medicina pela Faculdade de Viena em 1881. Ele era neurologista, especializando-se em psiquiatria. Freud foi o grande responsável pela revolução do estudo da mente humana, criando um método especial de tratamento de doenças psíquicas no final do século XIX e início do século XX. Freud atribuiu à repressão da sociedade daquela época a responsabilidade das doenças psíquicas geradas através dos sentimentos reprimidos como o sexo. Por isso, ele foi o grande responsável pela quebra de vários tabus, como a sexualidade e a emancipação das mulheres. Freud tratava seus pacientes através da hipnose, das associações livres, criou o divã, criou diversas teorias, enfim, ele utilizou a medicina para descobrir os enigmas do cérebro. Psicanálise. Ela é fruto de estudos sobre fenômenos psíquicos relacionados com a medicina, em especial a neurologia, a psiquiatria, a fisiologia e a filosofia. É considerada a ciência do inconsciente. Trata-se de um método de investigação em que se busca compreender o significado inconsciente das palavras, das ações, da produção imaginária, como sonhos, delírios, fantasias de um sujeito. Busca a compreensão do sujeito em relação com seu próprio corpo e, a partir daí, buscar entender suas relações com o mundo externo e com a sociedade, para então entender as causas do adoecimento psíquico. Vamos a alguns conceitos. Consciente é uma parte da mente que inclui tudo que estamos cientes num dado momento. São os sentimentos, as lembranças, os pensamentos. É nesta área onde se encontra a percepção. Pré-consciente. Pré-consciente é a parte do inconsciente que se pode tornar consciente com facilidade. É a área das lembranças em que o consciente precisa para desempenhar suas funções. Inconsciente é a área não acessível ao consciente. É a parte mais profunda da memória, a origem dos pensamentos, dos sentimentos, onde se encontra também a resistência e conteúdos reprimidos causados pela ação da censura interna. Com o descobrimento do inconsciente por Freud, este encontra grande resistência da intelectualidade da época, a qual possuía uma concepção racionalista do homem. O homem era um ser identificado com consciência e dominado pela razão. Ele não é um agente racional como se pensava. Há forças conflituosas existentes no sistema inconsciente. Somente se pode ter acesso ao inconsciente por meio da sua manifestação no consciente. Freud reformula a teoria do aparelho psíquico e conceitua em id é todo o inconsciente, são os impulsos múltiplos e é regido pelo princípio do prazer. Ego é o sistema do equilíbrio entre o id e o superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade. Superego tem origem com o complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. São funções do superego, a moral e os ideais. O conteúdo do superego refere-se a exigências sociais e culturais. Está presente o sentimento de culpa. O indivíduo sente-se culpado por algo errado que fez ou que não fez, mas desejou ter feito.
Agora daremos início às apresentações das profissões da área do direito e suas relações com a psicanálise. Olá, colegas. Olá, professor Formigli. Eu inicio a minha apresentação falando sobre o estudante de direito e a psicanálise. O curso de direito tem como uma das suas principais características a amplitude de motivações e opções, reunindo estudantes com uma série de expectativas no que diz respeito às suas áreas de atuação após a conclusão do curso. Ana B. Bock traz conceitos determinantes sobre o processo de escolha de qual curso o aluno irá escolher para desenvolver suas habilidades profissionais, de modo que enfatiza que a influência familiar não é a única determinante desse processo. Ela acrescenta outros itens, quais sejam a influência dos próprios colegas e os meios de comunicação de massa, bem como os momentos político, social e econômico de um determinado país, como um importante fator influenciador nas escolhas profissionais, pois a prioridade dada a aspectos econômicos, jurídicos, sociais ou educacionais por um dado governo coloca em baixa determinadas atividades profissionais. Jung propõe em sua teoria dos tipos psicológicos existirem dois tipos psicológicos fundamentais, quais sejam o introvertido e o extrovertido, dependendo dessa classificação da direção que o fluxo da libido tem. No segundo caso, ela fluiria a partir do indivíduo e na direção do objeto, significando que o extrovertido atuaria com a sua energia psíquica voltada para o objeto. No primeiro, o introvertido seria o indivíduo cuja libido, energia psíquica, transitaria de fora para dentro, isto é, o objeto teria valor secundário, sendo ele mesmo seu referencial principal. Com isso, eu passo a palavra para o próximo colega que irá apresentar. Boa noite, meu nome é Paulo e eu vou falar sobre a psicanálise e o advogado. Irei fazer uma pequena introdução. Mas antes de falarmos do advogado, precisamos entender a atuação do direito e da psicanálise. O direito e a psicanálise estão presentes em todos os momentos da vida do homem. O direito atua diante do fato gerado pelos atos do homem em sua repercussão na sociedade. Já a psicanálise procura desvendar os impulsos que antecedem aos atos para chegar à razão que deu origem aos mesmos. O advogado, principalmente os familiaristas, precisam ter uma outra escuta, precisam perceber além do meramente jurídico. Ele deve ser capaz de se debruçar sobre o sofrimento dos personagens de cada caso, por mais que seja um drama humano, de origem psíquica ou mental, de produzir alterações no comportamento, comprometendo todo o grupo familiar. Ele exerce a função que extrapola muito mais do que questões unicamente jurídicas, já que envolve o inconsciente e as emoções. Agora eu vou passar a palavra ao colega Felipe, que vai aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe. Falarei um pouco sobre o advogado familiarista. Irei me restringir ao advogado familiarista e o seu papel, devido ao maior grau de afinidade entre ele e a psicanálise, se comparado com os demais ramos do direito. O advogado familiarista se depara constantemente com problemas que transcendem os elementos meramente jurídicos. Muitas vezes, o conflito não é somente dessa natureza, embora aparente sê-lo. É necessário perceber o texto e o contexto do conflito, a linha e a entrelinha do litígio. Se atentarmos para a mensagem inconsciente que nos chega pelo discurso das demandas que geram o conflito, poderemos desenvolver melhor nossa atuação como advogados. A psicanálise remete-nos a elementos e instrumentos que ampliam e fazem entender melhor o discurso do nosso cliente. Freudianamente, é escutar o que está por detrás do discurso, ou como diz Lacan, o que está entre o dito e o por dizer. Por mais que o direito, através de suas normas, tente alcançar o justo e o equilíbrio das relações familiares, há algo que se lhe escapa, há algo não normatizável, pois essas relações são regidas também pelo inconsciente. Se fizermos uma leitura atenta de um processo de separação litigiosa, por exemplo,
poderemos constatar que toda a discórdia ali instalada é encobridora de outras questões não explicitadas. É uma relação de amor e ódio mal resolvida, ou mal elaborada, que aparece no discurso objetivo, consciente, através daquela manifestação. Basta raciocinarmos que, em geral, o motivo pelo qual se litiga é sempre patrimonial, material e, portanto, objetivo. Sendo assim, bastaria às partes agirem fria e objetivamente para solucionar o litígio. Isso, no entanto, geralmente não acontece, porque questões afetivas e de outra ordem estão misturadas àquilo que deveria ser objetivo e prático. Um processo de separação deve ser visto por dois ângulos e em duas partes, uma objetiva e concreta, e a outra afetiva. O nosso trabalho se estende, então, a pontuar essa mistura, a confusão estabelecida pelas partes. Obviamente, isso não é tão simples, pois as razões apresentadas para o litígio, na percepção das partes, estão além de contaminadas pela emoção, geralmente cobrindo um outro discurso. O advogado deverá desmontar o discurso da aparência para que surja o verdadeiro motivo do litígio, já que somos, como os psicanalistas, também profissionais da escuta. Como Freud observou, as relações sociais mais íntimas são justamente as que mais estão sujeitas à eclosão de conflitos. Amor e ódio, por exemplo, nem sempre são excludentes, apenas se polarizam. Nós amamos e odiamos. Assim é a natureza, assim são os vínculos familiares. É certo que a família hoje está diferente. A sua transformação é a reivindicação de ampliação do espaço da liberdade das pessoas. O direito de família e os instrumentos processuais utilizados precisam ser renovados e atualizados para adaptarem-se a este novo tempo. Precisamos repensar alguns paradigmas. Podemos também buscar na psicanálise ajuda para compreender e desenvolver melhor nosso trabalho. Mas estas mudanças devem começar, antes dos instrumentos processuais, pelos próprios profissionais, quando começaremos a considerar o discurso inconsciente que, entre aspas, revela o algo mais do que tanto necessitamos para desempenhar melhor e mais eticamente nossas funções. Consequentemente, estaremos contribuindo para a melhoria das relações humanas. Meu nome é Josevan e eu vou falar sobre o promotor de justiça. Ele é membro do Ministério Público, que possui função essencial à justiça, responsável pela defesa da ordem jurídica, cabendo-lhe privativamente a iniciativa da ação penal pública. A base legal que legitima a ação do Ministério Público e dos seus membros possui previsibilidade na Constituição Federal, do artigo 127 ao 130. O promotor de justiça é o responsável pela guarda do patrimônio público, do meio ambiente, dos direitos dos consumidores, do direito econômico, defesa do patrimônio histórico-cultural, defesa dos hipossuficientes, dentre muitos outros direitos coletivos. Como exemplo das atribuições inerentes ao promotor, além daquelas previstas na Constituição, podemos citar a fiscalização dos abrigos para idosos, a questão dos menores de 18 anos, aquelas pessoas que são classificadas como incapazes, as portadoras de deficiência. Ele também é o responsável por verificar as condições dos estabelecimentos prisionais, acompanhar as famílias atingidas pela conduta antijurídica do delinquente. Em suma, todos os direitos assegurados na Constituição. É justamente diante desta gama de atribuições inerentes ao promotor que a psicanálise pode ser um fator crucial na solução dos conflitos de forma mais eficaz. De um lado temos o direito
buscando resolver o conflito externo, buscando garantir segurança jurídica. De outro, temos a psicanálise, que busca solucionar o conflito interno do ser. Em suma, o promotor ele pode utilizar a psicanálise de forma que venha buscar entender o que motivou o sujeito, o que está por trás de sua ação. Ambas as matérias possuem métodos e mecanismos diferentes, portanto, é necessário sensibilidade para harmonizá-las. O promotor deve utilizar os conceitos e métodos analíticos de forma que venha a solucionar os conflitos e, em casos mais complexos, torna-se necessária a presença de um especialista. Bom dia, meu nome é Tayana e eu vou falar a respeito dos valores que o juiz utiliza para auxiliar nas suas decisões. São eles: o superego. Este valor está relacionado em como o desenvolvimento pessoal, desde a infância até a idade adulta, se deu. Se esta pessoa foi educada com regras do tipo: posso ou não posso, devo ou não devo, é certo ou é errado, passadas ao longo da sua vida por seus pais, familiares e professores, bem como todas as pessoas fundamentais no seu desenvolvimento e em sua criação, que irão embutir neste ser uma maneira de ver a vida, assim como de conduzi-la, criando assim um superego exigente, perfeccionista, autocontrolador, vingativo, formulando a sua personalidade. Esses valores irão moldar os indivíduos ao ponto de refletir na maneira em como eles vão julgar os demais. A percepção. A percepção é um valor relacionado a uma atividade fundamental do ego. Se dá pela maneira em como percebemos o mundo exterior e de como vamos enxergar o mundo. Essa maneira está intrinsecamente relacionada ao nosso universo interior. A percepção paranoide, por sua vez, se diferencia da percepção pura por ser a possibilidade de tomar para si uma realidade que não é sua, é se pôr no lugar do outro para julgá-lo, tomando uma decisão. As identificações é um valor que enquadra-se no sentido de afinidade que o indivíduo irá ter com o outro, se visualizando no outro. Segundo David, podemos identificar os outros como uma extensão, uma cópia de nós próprios, podendo tal atitude ser boa assim como negativa, resultado de uma projeção excessiva, tornando-se uma projeção paranoide, quando excessiva, quando você estende demais o seu ver no outro. A personalidade se constitui e se diferencia através de várias identificações. Portanto, estamos identificando o tempo todo. E isso é um dos valores fundamentais também que o juiz se apega, se auxilia no momento do seu julgamento. A empatia está diretamente ligada a essa capacidade que a identificação nos transmite. A capacidade de sofrer com o outro, de se colocar no lugar do outro. Valor esse que será fundamental na condução do julgamento. Basta ser simpático para com o outro, mas não basta ser simpático para com o outro, mas se colocar na posição do outro, igualando-se e se visualizando para poder julgar. A capacidade psicológica para sentir o que sentiria a outra pessoa, caso se estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, é o juiz se colocando, se igualando ao outro para estar no mesmo nível e poder julgar. A discriminação, por sua vez, aqui é uma característica muito ligada ao caráter judicante do magistrado, sobre a maneira como ele vai julgar, separando os vários estímulos e consequências que são dos outros e as que são suas,
Discriminar não no sentido de preconceito, mas no sentido de não confundir, o de diferenciar, pois o magistrado pode simplesmente imbuído em uma ação sob a qual ele estará se visualizando, identificando, como falamos, como eu já falei agora há pouco, uma situação pela qual está passando ou já passou. Então, discriminar aqui é no sentido de fazer uma diferenciação do seu eu para com o do outro, do que ele está julgando, fazendo ou não juízo de discriminalidade, sendo este fundamental para uma atenuante ou agravante sanção. Assim, ao fazer a discriminação, o juiz também estará vendo um pouco de si, podendo atuar com neutralidade ou não. Tudo vai depender do contexto em que ele está inserido. O discurso jurídico baseia-se no sentido da eliminação de falhas para garantir segurança jurídica aos indivíduos em suas relações sociais. Para o direito, o sujeito é aquele que age conscientemente de seus direitos e deveres e segue ou não as normas legais impostas pelo ordenamento jurídico, as quais sempre se baseiam em uma conduta consciente. Para a psicanálise, o sujeito é regido pelas leis do inconsciente, as quais não consegue desrespeitar, mas não é por isso que deixa de ser responsabilizado pelos seus atos. Disciplinas como a sociologia, antropologia, história e psicologia sempre serviram de auxílio ao direito, e cada dia mais os profissionais do direito estão percebendo a importância de realização de um trabalho interdisciplinar. Por tudo que foi exposto no nosso trabalho, é notória a importância da psicanálise para o direito. O direito, com seus dogmas e racionalismo, não consegue atender às diversas demandas. Daí, os operadores do direito fazem uso do saber psicanalítico na busca de compreender a subjetividade humana no seu cotidiano. Muito obrigada!